Fala vizinhança, sejam bem-vindos ao segundo episódio do CH Universe by Fórum Chaves. Hoje iremos falar sobre os episódios perdidos e semelhantes que foram ao ar no SBT entre 2011 e 2015. Se quiserem saber mais, é logo após a vinheta. Em agosto de 1984, os telespectadores da TV Pau, apresentados por Paulo Barbosa, se deparavam com dois programas que nunca haviam sido exibidos anteriormente. Em um deles, era retratado o cotidiano dos moradores de um cortiço pobre, quase caindo aos pedaços. E no outro, as aventuras de um super-herói latino que contrariava todos os padrões dos conhecidos heróis norte-americanos. O SBT, entre outros produtos mexicanos, decidiu exibir Chaves e Chapolin como um teste. Os programas, apesar de simples, estavam sendo um fenômeno absoluto no México há mais de 10 anos. Entre agosto e dezembro, foram ao ar mais de 70 episódios de Chaves e quase 30 do Chapolin Colorado. Mesmo tendo cerca de 300 episódios de Chaves e 290 de Chapolin disponíveis para compra, o SBT ficou com a quantidade reduzida por alguns anos. Os episódios também não eram exibidos na ordem da transmissão original, tendo chegado para o SBT em um grande lote de histórias aleatórias. Ainda em 1985, os episódios que eles tinham se esgotaram e o mesmo ciclo do ano anterior começou a ser reprisado. Alguns dos episódios estreados no ano anterior não foram reprisados nesse novo ciclo de exibições, o que deixou parte dos fãs das atrações intrigados. Dentre os mais de 70 episódios de Chaves, 5 episódios sumiram, além de um do Chapolin. Quase 4 anos depois da estreia de Chaves, o SBT decidiu estrear novos episódios. Até então, já haviam sido retirados quase 20 episódios de Chaves e 3 de Chapolin. No começo de 1988, foram comprados cerca de 65 episódios de Chaves. Desses 65, estrearam na época cerca de 40, com um terço do lote ficando inédito para o público. E pouco tempo depois, no segundo semestre de 1990, mais episódios de Chaves entraram no ar. Eles foram exibidos no horário de almoço, aos domingos. Naquele momento, 30 novos episódios foram ao ar, totalizando mais de 120 programas até então. E junto aos episódios de Chaves, finalmente o SBT comprou mais episódios de Chapolin. Se anteriormente eram cerca de 25 episódios exibidos à exaustão pela emissora ao longo de 6 anos, agora eles se tornaram mais de 90. Ainda muito longe da quantidade de episódios de Chaves, finalmente os fãs do super-herói podiam ver mais histórias além daquelas primeiras, apesar do infeliz descaso da emissora. Depois, em 1992, aconteceram as últimas estreias de Chaves, que foram aos montes. Sem qualquer aviso prévio, o SBT soltou em sua programação quase 50 episódios do Garoto do Barril que nunca haviam ido ao ar. Além desses, foram ao ar algumas redublagens feitas em 1990 para episódios exibidos entre 84 e 89. Enquanto quase 50 episódios de Chaves entraram no ar, o SBT retirou outros 50 episódios que tinham suas histórias repetidas, já estando no ar. Vale lembrar que Chespirito tinha o costume de fazer remakes de suas histórias com alguns anos de diferença, e como os episódios chegaram na ordem aleatória para o SBT, não havia qualquer separação de versões. Dos mais de 200 episódios que haviam sido comprados, o SBT manteve cerca de 150 no ar, arquivando todo o resto. Ao longo da década, foram estreando alguns poucos episódios. Nos anos 2000, começaram a surgir os chats de conversa da comunidade de fãs e já surgiu a história dos episódios perdidos. Os fãs sentiram falta daqueles que haviam sumido em 92. Em 2003, o SBT decidiu fazer a sua própria remasterização dos episódios, ao invés de solicitar um novo lote à Televisa. Dos 50 episódios sumidos em 1992, voltaram ao ar 8 histórias de Chaves, e naquele mesmo ano, sumiram alguns episódios do Chapolin, devido a serem semelhantes a outros que já estavam em exibição. Depois de tirar alguns episódios de Chapolin do ar, já em 2005, o SBT finalmente decidiu trazer programas inéditos. Como o Vermelhinho estava fora do ar desde 2003, mais de 40 episódios inéditos foram exibidos na sua volta. Agora sim o nosso herói tinha, com muito esforço, mais de 100 episódios ao ar. E após anos sendo exibido apenas pelo SBT na TV aberta, os programas de Chespirito finalmente foram exibidos em canais fechados. Em 2010, a TLN e a Cartoon Network começaram a exibir Chaves, Chapolin e Chespirito. Enquanto a TLN exibiu os 3 programas, a Cartoon apenas exibia Chapolin e Chaves. Alguns episódios perdidos de Chaves estavam voltando ao ar, junto com a estreia nos canais pagos. Na época, foram exibidos 12 episódios que estavam fora do ciclo de exibições do SBT. Daí pra frente,
as coisas passaram a melhorar bastante para os fãs. Em 2011, o SBT completou 30 anos de sua existência e fez uma série de programas especiais sobre a história da emissora. Como não podia faltar, foi feito um programa especial falando sobre Chaves, que efetivamente já havia se tornado um dos maiores sucessos de toda a história na emissora. Entre algumas curiosidades e informações incorretas, o programa teve um bloco especialmente dedicado a falar sobre os episódios desaparecidos do Chaves. Após quase 20 anos ignorando o questionamento dos fãs, a emissora decidiu emitir um posicionamento oficial. Patrícia Bravanel foi diretamente nos arquivos da emissora, pegou nas fitas originais e, em meio a algumas cenas ridículas falando de um cofre do Bozo, Murilo Fraga, diretor de programação, trouxe a explicação oficial. Ele disse que o SBT recebeu, na época, 280 episódios de Chaves. 40% teriam sido engavetados por terem história semelhante a outras, mudando poucos detalhes. Alguns dias depois, o SBT anunciou a exibição de alguns episódios perdidos no mês seguinte. No total, foram 9 episódios exibidos, 7 já transmitidos anteriormente e mais 2 que nunca haviam sido exibidos na emissora. Em setembro do mesmo ano, Chaves chegou à Netflix com um episódio perdido, a primeira versão de Seu Madruga Sapateiro de 1973. E meses depois, no começo de 2012, o SBT anunciou a exibição dos episódios semelhantes, que eram aqueles que haviam sido engavetados nos anos 90 por terem versão parecida no ar. Entre os meses de janeiro e fevereiro, foram exibidos quase 60 episódios. Além daqueles que haviam sido retirados do ciclo de exibições em 1992, também estrearam episódios como A Casinha do Chaves e O Surto de Catapora, que sequer foram ao ar nos anos 80. Além dessa remessa de vários episódios, o SBT continuou voltando e estreando alguns esporadicamente até 2015, como Natal, Noite de Paz e Uma Visita Muito Importante. O último episódio semelhante de Chaves voltou em 2018, no Multishow. Pintores Amadores não havia sido exibido pelo SBT, somente a esquete que o antecedia. Os episódios semelhantes do Chapolin foram um pouco mais complicados. Todos sabemos da implicância do SBT com o Vermelhinho, desde os anos 80. Em 2013, o programa voltou ao ar, e os seus episódios semelhantes foram exibidos sem aviso nenhum. Durante algumas semanas, foram exibidos episódios incompletos, sem esquetes e até mesmo reprisados em um curto intervalo de tempo. O fato é que, após algumas semanas, Chapolin saiu do ar de novo. Os fãs nunca souberam ao certo quantos episódios foram considerados semelhantes pelo SBT. Chaves teve uma lista com 226 episódios dublados nos anos 80 e 90, com cerca de 65 episódios semelhantes. Enquanto isso, Chapolin teve uma lista de 123 episódios que eram comumente exibidos pelo SBT até então. Nessa volta de 2013, foram ao ar 27 episódios semelhantes. Além deles, um episódio que não era considerado como semelhante até então, O Cão Raivoso, que nunca mais foi exibido pela emissora. Depois, em 2018, o Grupo Globo comprou os programas para exibição no Multishow e, além dos exibidos pelo SBT em 2013, chegaram mais 2 episódios com dublagem clássica e inédita na televisão: A Explosão e A História Não Contada de Juleu e Romieta. No entanto, os episódios chegaram para o Multishow com a tosca edição feita pelo SBT em 2013, com trechos de dublagem recortados. Então, existe a possibilidade de Chapolin ter mais episódios semelhantes guardados nos arquivos da emissora de Silvio Santos, mas nunca exibidos pela emissora. E agora, a possibilidade está quase que completamente anulada, visto que Chaves e Chapolin não estão mais sendo exibidos pela emissora. Enquanto Chaves teve cerca de 230 episódios comprovadamente dublados nos anos 80, Chapolin teve cerca de 150 graças à negligência e desorganização do SBT em demorar na compra dos novos episódios e se importar somente com Chaves. É uma trajetória muito triste para episódios que são tão bons quanto os exibidos pela emissora desde 84. Mas e você? Se lembra da volta dos episódios perdidos e semelhantes? O que achou deles quando voltaram à grade de programação? Deixa a resposta aí nos comentários pra gente saber. E se tiver gostado do vídeo, marque com um gostei e faça sua inscrição aqui no canal do Fórum Chaves.